Muito bem, turma. E aí, seu Jean, vamos para mais um encontro, não? E aí, Garuf, vamos lá para mais um encontro, né? Coisa boa. E para quem tá começando aí, turma da estreia, já vai deixando o like Cativa. aí. Turma cativa, pessoal, Exato. cadeira cativa aí, já deixa o like e tirem as ovelhas da sala, Exato. né, Garuf? Tirem as ovelhas da sala, porque... Tá começando mais um Wolfcast Night, sejam bem-vindos, câmera 31,5. Sejam vocês muito bem-vindos, Jean e eu aqui com mais um convidado legal. Lembrando agora aqui na 41.4, lembrando, turma, que esse é o podcast do empreendedorismo, da jornada, dos negócios, carreira, de mercado, de grana, e a gente sempre traz aqui pessoas que construíram, que tem jornada, tem história para contar. E, Jean, te contar uma história aqui, antes de chamar o convidado, de apresentar o convidado. Eu vou apresentar o convidado, eu conto para ele a história. Léo Lorenz, Carbono Zero, tudo bem, Léo? Tudo bem? Um prazer tê-lo aqui. Gostei da camisa. Pô, tá bonito, tirei onda. Eu gostei da cor. Tem uma ligação com o time que eu torço, bem grande. Muito bom. É verde de sustentável. Tá certo. Eu não imagino que você seja corintiano, mas de qualquer maneira, se você for, parabéns por usar verde. Você é corintiano, né? Sim. Cada um com seus problemas, né? Eu tava em Nova York e eu comprei lá. Eu não cheguei a comprar aqui no Brasil porque era meio caro. Eu comprei lá uma cadeira de rodas elétrica que facilita a minha locomoção, né? Pela minha deficiência, eu tenho dificuldade de andar distâncias muito longas. Comprei uma cadeira elétrica bem legal, trouxe para o Brasil ela. E o meu grande amigo que trabalha comigo, Caio, ele que não está aí, pode ser que esteja, mas eu não estou vendo ele por cima da mesa. Ele disse assim, cara, que grande ideia que eu tive agora. Eu falei, qual? Vamos montar uma entrega só de cadeira de roda, só de cadeirante de cadeira de roda elétrica. Vai ser super eco. Eu falei, cara, acho muito legal a ideia, mas provavelmente já tem coisas nesses modelos por aí. Não sei se Carbono Zero tem de cadeira de roda elétrica, mas eu já deixo aqui a ideia para vocês de pegar cadeirantes com cadeira de roda elétrica. A minha cadeira ela dá uma autonomia de 7 km. E aí, precisa ficar ali umas 2 horas de carga, ela já consegue dar mais 5 km de novo. Então, além de tudo, cria acessibilidade, né? Você dá acesso para alguém. Gostou da ideia? O grande problema aqui no Brasil é que as calçadas são umas bostas. É verdade. Né? Umas porcarias. Já é em Nova York um desafio, em alguns lugares parece que não. Já é um desafio de ir de uma rua para outra. Aqui deve ser pior ainda. Mas eu quero, Léo, antes da gente falar do projeto da tua empresa, queria voltar um pouquinho atrás. Você é de São Paulo? De onde que você é naturalmente? Sou mineiro, de Belo Horizonte. Você é de Belo Horizonte, Belzonte. Mas eu mudei tanto que eu já perdi um pouco de referência, perdi um pouco de sotaque. Eu morei em Belo Horizonte, morei em Floripa, no Rio, Petrópolis. Por quê? Por causa da família? Família ia pra lá e pra cá? Minha família mudou bastante em Minas, mas eu mudei bastante por causa de trabalho. E aí, quando eu estava trabalhando em São Paulo, a maior parte do tempo também eu estava viajando, fazendo projetos fora. Acabei ficando um mineiro meio descaracterizado, meio genérico. Você não tem muito sotaque, meu sócio tem mais. Deixa eu te perguntar, você mais moleque lá em Minas, você lá crescendo, estudando e tal, qual que era a ideia que você queria fazer profissionalmente? O que você imaginava que você ia atuar? Eu acho que eu sempre caí um pouco pro lado ou do esporte, eu sempre gostei muito de jogar bola, de jogar vôlei, handball, tudo que remava, tênis, tudo que era esporte me interessava. E pro lado da administração. Então, desde moleque, eu comecei a ser líder de turma, cuidava de grêmio estudantil, montava equipe de gincana. Liderar, você gostava de liderar, de tocar alguma coisa. Sempre gostei das duas coisas. Então, talvez os caminhos aí de administração, de economia, de direito, todos fizessem sentido para mim. Você foi para esse lado? Eu fiz administração de empresas, depois eu fiz comércio exterior, fiz MBA na área, dei aula exatamente em estratégia, em marketing. E por sorte eu não virei advogado, né? Porque eu seria muito chato se eu fosse advogado. Na tua família tem advogados? Tenho minha irmã que é advogada, mas minha irmã é boazinha, ela salvou. Administração, geralmente, as pessoas que querem liderar alguma coisa têm algum tipo de influência familiar. Tua família é de empreendedores, administradores ou não? Não, minha família, quase todo mundo ou é professor ou é engenheiro. Aí eu fui o único, bem diferente, não? Eu fui o único que caiu pro lado da administração. Por quê? Alguma influência mais moleque? Acho que não. Pelo fato de eu gostar de cuidar de outras pessoas, de organizar
as tarefas, de liderar equipes. Acho que foi um caminho natural para mim. Uma habilidade mais natural sua, sempre você teve essa habilidade. Eu acho que eu teria gostado de estudar outras coisas, mas eu ainda estaria trabalhando com o tipo de coisa que eu faço. Se eu Estaria tivesse- liderando aquela área que você tivesse feito. Acho que sim, acho que sim. Até que idade, mais ou menos, você ficou em BH, ô Léo? Fiquei em BH, eu fiz a escola lá, me formei lá, vim fazer MBA em São Paulo e aí não voltei mais. Não voltou mais em São Estudei na Paulo. USP, fiquei deslumbrado. Em Minas, o meu primeiro trabalho foi no Sebrae. E eu tive muita sorte, né? Porque o Sebrae é uma mega escola. Eu aprendi muito trabalhando, tive a oportunidade de viajar para diversos países, porque dentro do Sebrae, que cuida de pequenas empresas, eu tive a sorte de trabalhar com as melhores pequenas empresas, que eram aquelas que já tinham passado por todas as áreas e já estavam aptas a exportar ou já estavam buscando parceiros no mercado internacional. Então, eu trabalhava no negócio de mercado internacional com as empresas que já estavam mais preparadas. Então, essa sorte eu tive. Tive oportunidade de viajar bastante, fazer os cursos do Sebrae, e quando o Sebrae me mandou para São Paulo para fazer o MBA aqui em pequenos empreendimentos, aí eu vi o outro lado. Aí eu vi o lado de São Paulo. Meus professores não eram consultores de pequenas empresas, eles eram consultores de Vale do Rio Doce, de Petrobras, de Unilever, de Johnson Johnson. Eu falei, cara, é isso que eu quero fazer. Então eu tive um bom início lá com pequenos negócios. Depois eu vim trabalhar aqui na maior empresa de consultoria do mundo na época, que era Arthur Andersen. Então eu saio do mundo e mudo para um outro mundo. Você trabalhou aqui perto, então. Trabalhei aqui do Aí na lado, Verbo né? Divino ali, né? Isso. O legal é que você entendeu o que você precisava enquanto pequena empresa para se tornar uma das melhores ali, pequenas ainda, né? E depois você migrou para o lado das grandes também, já vendo grandes projetos ali, né? E, Jean, o que é legal? Tanto no Sebrae, quanto na minha escola, quanto na Andersen, eu aprendi a ensinar os outros a fazer. Ninguém me ensinou a fazer. Na escola, a gente não aprende a tocar um negócio. Hoje, eu tenho uma filha de 13 anos e ela tem aula de empreendedorismo na escola há 2 ou 3 anos. Eles montam empresa. É sensacional. É tudo o que eu queria quando eu era moleque e não existia. Mas, na minha época, a gente estudava para ser empregado dos outros. Você estudava para ser executivo. Se você estudasse, tivesse uma boa carreira, você virava um presidente, um diretor de empresa. Se aposentava e pronto. Mas você nunca estudava para ser empreendedor. E na prática, a teoria é outra. É totalmente diferente. E os pequenos negócios têm desafios diferentes dos grandes, né? Totalmente. Totalmente diferente. Eu cheguei a trabalhar, já era Accenture, né? Ali no mesmo prédio que a Andersen. Você disse que você gostou bastante do desafio das grandes empresas. Você então, vindo para São Paulo, você ficou na Andersen tocando consultoria para grandes negócios, então. Isso. Eu tive 4 anos no Sebrae com pequenas empresas, 4 anos na Andersen com empresas muito grandes. E adorei os dois. São 2 mundos que se complementam. Foi fundamental eu ter tido a experiência de pequenas empresas para entender melhor a realidade das grandes e vice-versa. Tudo isso aí foi construindo a formação que hoje eu consigo colocar no negócio que eu tenho. Me ajudou depois a dar aula, me ajudou a trabalhar com consultoria que eu montei própria, me ajudou como executivo. Nesse meio do caminho aí eu trabalhei como executivo há alguns anos. Então, são experiências que vão te complementando. É muito bom você poder ter essas diversas vivências, né? Tem algum desafio que você vê em comum entre grandes empresas e pequenas? As PMEs e as grandes. Tem algum desafio que você acha que é comum entre as duas? Ou são universos muito diferentes na tua visão? Olha, eu estou tão entranhado hoje no que eu faço que para mim é totalmente diferente. É igual quando você está aqui no Brasil, você fala, não, lá na África é tudo igual, todo mundo é africano. Aí você vai para lá, você vai ver uma África do Sul, você vai ver um Egito, você vai ver uma Zâmbia, não tem nada a ver um com o outro. Quando você está olhando de longe, parece que é uma coisa só. Quando você chega perto, você vê que são realidades totalmente distintas. Eu vejo hoje, por exemplo, eu toco um negócio que ele fatura entre 7 e 8 milhões de reais por ano. Isso é menos do que a verba de marketing que eu tinha como diretor de vendas numa multinacional. E ainda assim, esse negócio que eu tenho hoje, que é muito pequenininho em relação ao faturamento que eu tinha numa multinacional, ele me dá muito mais trabalho. Você fala, mas como que um negócio tão pequeno te dá tanto trabalho? Porque você tem que cuidar de tudo, você não descansa, você não desliga a cabeça. O tempo inteiro você está tendo ideia, você está pensando em alguma coisa que pode ser melhorada. Você não bate ponto, né, quando você é empresário. E outra, o negócio nosso ele é muito baseado em gente, né? Não é mão de obra, né? Perna de obra, é gente pedalando aí o dia inteiro. Então eu tenho quase 300 pessoas lá para cuidar, mais fornecedores, é muita gente. Então, numa multinacional,
você tem as áreas, você teve um problema no computador, você chama o cara da TI lá, a gente tem que cuidar disso, eu limpo a piscina da empresa, se for um pneu, às vezes a gente tem que correr para socorrer um ciclista, você tem que fazer de tudo, essa é a grande diferença, numa grande empresa, tudo é muito estruturado, tudo tem seu dono, tem sua área. Numa pequena, você tem que, às vezes, improvisar, você tem que rodar vários pratinhos ao mesmo tempo, e numa grande, os processos estão bem definidos. Numa pequena, os processos estão sendo construídos. Não adianta você querer estruturar algo muito bem estruturado quando ele é pequeno, porque à medida que ele vai crescendo, aquilo ali vai mudando de dimensão. O que era certo quando a empresa faturava 3, não vai ser quando ela fatura 5, 6. Então o processo muda. Esse dinamismo da pequena empresa, ele é muito desafiador. E é muito interessante. Eu acho que ele te ensina mais do que a grande. Você aprende a fazer de tudo. Talvez, inclusive, um empreendedor de uma pequena empresa tenha dificuldade de se colocar numa grande quando ele é colocado numa função que é muito segregada, né? E ele não consegue fazer a transformação que ele quer, porque transformar uma empresa grande é muito difícil. É muito mais doloroso, né? Você tem que mover você tem que mover tudo em conjunto e todo mundo tem que estar muito bem alinhado ali e para mover tudo em conjunto. Tirando a questão política, né? Porque grandes, eu fui consultor SAP. Então eu fui sócio de consultoria SAP, trabalhei na Accenture, inclusive nessa área, eu tive dentro das maiores empresas, então desenhando processo. Então a gente sabe o quão até político é uma empresa grande. Você às vezes não consegue, por mais que seja o melhor para a empresa, às vezes é jogo de ego, às vezes é conflito entre áreas, né? Então o jogo da empresa grande realmente, eu também concordo, é bem diferente da empresa pequena. Nós aqui também somos pequenos, então isso que você comentou, Léo, é uma coisa interessante, porque a gente às vezes se pega numa situação entre desenhar processos muito completos em termos do processo, mas logo você tem que mexer no processo, porque a realidade mudou e não é mais aquele processo. Tem pessoas que têm fit com essa mudança tão rápida, tem pessoas que não têm fit, que não aguentam esse dinamismo de, não é mais assim, agora é assado. Pô, mas vocês não sabem o que vocês querem? Não, a gente sabe o que a gente quer. Agora é essa a necessidade e vai transformando e vai errando pra caramba, né? O que é legal de uma empresa pequena é que a gente pode errar bastante. Você ficou quanto tempo em empresas maiores, trabalhando nessa área de grandes empresas? Quantos anos da tua carreira, Léo? Eu tive 4 anos como consultor na Andersen. Aí depois eu trabalhei uns 7 anos entre a Intelbras e a Siemens, aí como executivo de marketing e vendas. E aí eu voltei para a consultoria, só que eu voltei para as minhas próprias empresas. Eu comecei a montar a empresa, eu entrei como sócio de uma, montei uma outra empresa, trabalhei mais uns 4 anos, 5 anos como consultor. Nesse meio tempo também eu achei que eu fosse ganhar vida como trader, né? Então eu achei até interessante ouvir todo o trabalho que vocês fazem aqui, porque eu acho que eu sofri um pouco na época para aprender as coisas por livro, sozinho, não tinha uma estrutura como essa que vocês oferecem hoje para as pessoas. E, por fim, meu último cliente de consultoria foi a Carbono Zero. E aí eu acabei migrando, né, deixando o mundo da consultoria e virando um empreendedor de uma empresa pequenininha na época, né? Hoje está médiazinha, né? Ainda é pequena. Essa consultoria, você iniciou ela do zero, então foi seu primeiro negócio, ou não? Você Sim. teve algum negócio antes? Não, foi o primeiro negócio que eu montei, foi a minha segunda consultoria depois que eu deixei de ser executivo. Que aí, a primeira eu era sócio de uma empresa já existente, a segunda eu montei do zero. Era uma consultoria focada em que área de negócio? Estratégia de negócios e marketing. Foi o que eu sempre fiz, né? Desde o iniciozinho. A área que eu sempre trabalhei, eu dei aula, foi essa área de estratégia e marketing. E você, aí na consultoria, Carbono Zero te contratou e você conhecia um dos founders dela? Conhecia, eram 2 irmãos e um deles tinha sido meu trainee na Siemens. E aí me chamou um dia para me apresentar um negócio, achei interessantíssimo, fui conversar com ele e foi sensacional, porque eu gosto muito desse fundador, né? E a gente começou a conversar e gerou empatia. Ele me explicou as dificuldades que era ele ter um negócio no qual 50% do negócio estava na mão dele, 50% na mão do irmão. Então, a tomada de decisão, por ser meio a meio, às vezes era complicado. Vamos pintar a parede de verde. Eu quero azul. E que cor fica, né? E aí não se decide pela cor da parede, porque cada um tem metade do voto, né?
E tinha também, assim, a sensação de que a ideia era muito boa, mas eles não tinham capacidade de pegar aquele negócio e multiplicá-lo por 10, por 20, por 100, não sabiam ainda quanto ele podia crescer. Eles tinham a sensação de que eles tinham uma coisa boa na mão. E foi exatamente a mesma coisa que eu vi. Tinham coisas no processo de tomada de decisão, tinha coisas na estratégia, tinha forma da gente capitalizar a empresa para ela poder acelerar o crescimento dela, e foi aí que eu comecei a ajudá-los. E foi bacana, porque quando eu contei para eles o que eu pretendia fazer, eles adoraram, os olhinhos dos dois brilharam, né? E eles me perguntaram na época, quanto vai custar isso? Aí você falou equity. Eu falei, vai custar... Não, eu falei assim, vai custar 1 ano do faturamento da empresa. Aí um olhou para a cara do outro, olharam para mim assim, você está falando do lucro da empresa? Eu falei, não, do faturamento. Não, como assim? Como assim 1 ano do faturamento? Eu falei assim, eu quero 1 ano do faturamento da empresa em equity. Aí eles pararam, pensaram, eu falei, olha, eu vou ter 20% do negócio, 25% do negócio. Mas entenda, eu tenho 25% de nada por enquanto, porque a empresa é muito pequenininha. Se a empresa gerar o suficiente para me fazer ganhar dinheiro, Fez muito mais por vocês. fez muito mais por vocês. Ou seja, a gente só ganha dinheiro juntos. Se nós não ganharmos dinheiro juntos, ninguém ganha dinheiro. E eles gostaram. No mesmo dia nós assinamos um contrato e nesse dia eu já me tornei sócio da empresa, né, com 25% do negócio. 1 ano e meio depois, eu acabei comprando o negócio dos dois. Um foi morar na Austrália, o outro foi morar na Índia. E desde então eu toco o negócio sozinho, né, em termos de... Eu sou o único sócio acionista que está Executivo. como executivo, mas eu tenho um monte de investidores hoje. A gente já passou por crowdfunding, já pegou dinheiro de amigos, de fundo. Então hoje são 67 investidores além de mim. Quantas rodadas de investimento você fez aí? Você tem isso de cabeça ou Foram 4. O primeiro foi o FFF, né? O Friends, Family and Fools, né? Uhum. Então foi a primeira rodada, é que normalmente se capta dinheiro, né? Você coloca teus conhecidos ali para entrarem no barco contigo. Tua família pega um dinheiro aqui, pega um outro ali. Esse foi o dinheiro que a gente pegou em 2015. 2016 a gente fez um crowdfunding. 2019, e aí foi uma coisa legal, a gente fez uma segunda rodada de crowdfunding. Porque cá para nós, qualquer um consegue enganar alguém por Pouco tempo. por muito tempo. Você consegue enganar muita gente por pouco tempo. Mas a gente pegou mais de 80 investidores e trabalhou com esses caras por 3 anos. E 3 anos depois nós os convencemos a investir de novo na empresa pagando 3 vezes mais caro. E a gente captou muito mais dinheiro. Então, esses caras que acompanhavam a gente por 3 anos estavam dispostos a bancar um valor 3 vezes maior, porque eles estavam vendo que a empresa tinha valorizado mais do que 3 vezes nesses 3 anos. Valia a pena. Então isso aí para mim foi muito gratificante, né? Aí você não consegue enganar tanta gente por tanto tempo, né? 80 investidores Então, ali juntos não dá. Aí foi um respaldo muito bacana. E aí no ano seguinte entra um fundo, né? Colocando já uma grana um pouquinho maior para nos alavancar um pouquinho mais, o fundo Devas, né? Então isso aí nos ajudou bastante. A gente já começou a mudar de patamar. A gente sai do FFF, vai para o crowdfunding, faz uma segunda rodada, coloca um fundo. E hoje a gente está buscando novamente uma grana maior, né, uma rodada maior para nos alavancar por mais uns 2, 3 anos. Deixa eu te perguntar sobre o business, até também te perguntar sobre o mercado, porque nós dividimos uma opinião sobre o mercado agora, mas vou querer a sua também. O business, ele explica um pouco da Carbono Zero, o que é o negócio. O que a gente faz é simples. Nós fazemos entregas de produtos, documentos e alimentos sem emissão de poluição. Para isso a gente utiliza bicicleta elétrica, bicicleta cargueira, moto elétrica, triciclo elétrico, carro elétrico e em breve caminhão elétrico. Tudo que não polui a gente pode fazer entrega. A gente pode fazer entrega a pé. Se amanhã quisermos fazer a entrega de drone, a gente pode, só não pode poluir. Então o nosso negócio é uma alternativa para as empresas para entregar o que elas já entregavam antes com Fiorino, com moto, com motoboy, só que sem emissão de poluição. Quem que é o nosso mercado? Toda empresa de São Paulo, em algum momento, precisa do que a gente faz. Qualquer uma, sem exceção. Um restaurante, uma padaria, uma plataforma de e-commerce, um escritório, vocês. Em algum momento, vocês vão precisar levar um documento de um lado para outra cidade, buscar um notebook, levar uma multa no Detran, alguma coisa vocês vão precisar. Uma pizza, a gente pode entregar para vocês. Então, qualquer empresa, ela pode, eventualmente, trabalhar com a gente. Agora, que tipo de empresa trabalha conosco? Normalmente, as empresas que dão um valor maior para a sustentabilidade, para o impacto daquilo que elas vão
produzir, principalmente na hora de transportar as mercadorias, e que aceitam, às vezes, pagar 5, 10, 15% a mais no preço, que a gente cobra um pouquinho mais caro do que as empresas normais, porque a gente oferece um serviço que é diferente. Uma entrega com um furgão elétrico, o furgão custa R$300 mil, uma Fiorino custa 60 mil. Então, uma moto elétrica custa muito mais caro, uma bicicleta, para você gerar uma produtividade de um carro, é mais difícil. Mas ela tem as vantagens de chegar em alguns lugares hoje que para um carro é muito difícil. Se você encomenda um pendrive e pede para que ele seja entregue na Paulista, até o sujeito estacionar a Fiorino para entregar um pendrive é complicado. A bicicleta é mais simples. Canta, amarra e tá lá, né? E a bicicleta, acreditem ou não, em São Paulo ela é muito eficiente. Tem gente que fala assim, não, mas a moto é muito mais eficiente. Não, não é. Não é. E eu falo isso porque a gente tem 32 motos, então eu não preciso defender um lado ou outro, porque eu estou nas duas brincadeiras. Inclusive o do carro, mas o carro inclusive elétrico. Do carro. Mas você pega um carro, o carro ele tem a capacidade de levar muito mais mercadoria ou levar mercadorias maiores. O carro, quando eu falo, é furgão elétrico, então é um carro grande. Agora, a moto e a bicicleta, se você planejar direitinho, as duas têm o mesmo superpoder em São Paulo, que é fugir do trânsito, que é entregar onde o carro vai ter dificuldade e ser muito rápida. Eu contei para vocês, eu vim para essa reunião aqui agora de bicicleta e eu gastei menos tempo do que se eu tivesse vindo de carro. Você veio da Lapa? Eu vim da Lapa. Como? Que caminho que você fez para chegar na Zona Sul? Tranquilo, eu desci, peguei ali a ciclovia que fica ao lado do Rio Pinheiros, parte dela numa margem, depois eu tive que mudar para outra margem e cheguei até aqui. Só pela ciclovia do Rio? Só pela ciclovia do Rio. E assim, hoje tá um dia especial, porque o céu tá azul, a temperatura tá boa. Você anda no Rio, do lado do Rio Pinheiros, passa umas garças, eu vi capivara. É divertido, você pedala. É uma experiência diferente. Pois é, eles estão limpando o rio, talvez daqui a pouco você vai sentir que você está em Munique pedalando aqui, né? É uma coisa que te deixa feliz. Se eu tivesse vindo de carro, talvez eu chegasse aqui estressado, buzina, motoboy. Você vem de bicicleta, você chega aqui feliz, você chega aqui com outra adrenalina. É legal fazer isso de bicicleta. E quando a gente vende uma entrega sustentável, o cliente percebe isso. O sujeito que chega lá para entregar uma mercadoria que chegou pedalando, ele chega com outra vibe, ele chega com outro astral do que o cara que chegou, por exemplo, de moto. E algumas empresas elas fazem questão disso, ou porque são da área de sustentabilidade, ou porque são da área esportiva. Imagina, você vai entregar um tênis de uma marca famosa esportiva, esse tênis chegar com um ciclista é muito mais legal do que chegar com um furgão. Um furgão diesel. Chega um furgão diesel gordão, sai de lá o garufe lá do caminhão diesel, todo fumacento, tô lá, nunca nem vesti um tênis desse. Não dá fit com a proposta. Pois é. Não dá fit com a proposta, interessante. E como que essas empresas fazem o pedido para vocês? Preciso dessa entrega, é por meio de um aplicativo, eles entram em contato e fecham já um contrato de várias entregas? Como funciona para o cara que quer fazer um pedido com a Carbono Zero? Tá. Normalmente de duas formas. A forma incomum é, por exemplo, você precisa de um serviço nosso, você entra no site, como você pediria uma pizza, você entra no site e pede um serviço. Eu quero que busque meu notebook em tal endereço. Como e traga um para courier tal. Tradicional. Normal, Você entra no site ou entra no seu aplicativo no celular e pede. Mas os nossos clientes não têm esse perfil. Os nossos clientes normalmente são empresas que fazem muitas entregas, eles têm o sistema deles integrado ao nosso sistema. Então, quando a Dona Maria faz uma compra numa plataforma, essa plataforma está interligada com a nossa, a gente já recebe a informação de que amanhã a gente vai ter que ir lá coletar esse produto que ela comprou, a gente coleta, traz para a nossa base e faz a entrega. Quando o nosso ciclista ele recebe essa instrução do nosso sistema para o aplicativo dele e ele executa a entrega, o sistema volta a informação para a plataforma do cliente, que volta a informação para o cliente do cliente. Então, todo o sistema da Carbono Zero é interligado com a plataforma do cliente. Tem APIs que se conectam com o próprio cliente. Tudo interligado para a gente não ter muito trabalho. Então, normalmente, esse tipo de entrega, ele já tem uma rotina do tipo, a empresa ela vai fazer 300, 500 entregas todos os dias. Então, todos os dias a gente já vai lá naquele mesmo horário, coleta as mercadorias, leva para as nossas bases. Só em São Paulo nós temos 5 bases. Não, 4 bases em São Paulo, uma no ABC, temos base no Rio também. Então, a gente traz as mercadorias com os furgões elétricos, são 8, a gente leva para as bases mais próximas e aí começa a fazer a distribuição.
Você brincou lá no início que a tua cadeira de rodas ela tem uma autonomia de 7 7 quilômetros. E por que me chamou a atenção o teu número? No exterior, normalmente isso que a gente faz é chamado de mercado da última milha, the last mile, né? E eu gosto de chamá-lo, até porque eu sou mineiro também, de mercado da última légua. Por quê? Porque uma entrega média nossa, ela tem pouco mais de 6 quilômetros. Se a gente dividir todas as entregas que a gente faz, A média é 6 a quilômetros. média dá 6 quilômetros, que é mais ou menos uma légua. Então, tua cadeira Daria para fazer uma entrega. daria, mas daria trabalho pra gente ficar recarregando ela o dia inteiro. Daria. Você não seria Não muito daria. produtivo. Exato, não seria. Eu pensei nisso, mas achei que o business não ia ser tão eficiente. Mas você sabe que tem? Tem? Você sabe que tem um courier aqui em São Paulo que ele vai de cadeira de rodas. E outra coisa que a gente tem, por exemplo, a gente tem profissionais que trabalham para nós que tem um braço só. E eu tenho 2 profissionais que têm uma perna só. Então é uma possibilidade também para abraçar uma pessoa que tenha deficiência. Sim. Só que eles têm deficiência se você olhar. Se colocar para pedalar do seu lado, você não vai perceber deficiência, não. Eles são brutos no pedal. Uma pergunta sobre as bicicletas. Eu lembro quando um ex-prefeito em São Paulo começou a fazer ciclovias e fez como se fosse Londres. Né? Ele falou que queria que a cidade ficasse igual à cidade europeia e ele começou a pintar ciclovias. Mas qual foi a minha impressão na época? A minha impressão na época é que muitas áreas foram pintadas só para fazer contagem de quilometragem. Tipo, cara, isso aqui é uma ladeira de 90 graus para cima, não tem ninguém que... Se o cara descer, ele morre, ele não freia, subir, o cara não sobe, né? Então, a rua que a gente morava mesmo era uma dessas, o próprio Jardins. São Paulo é uma cidade que não é igual BH, tão montanhosa, mas é uma cidade de muitos altos e baixos, né? Região da Paulista, desce para Marginal, tem a região da Lapa, muito alto e baixo, Pinheiros... Funciona bem a questão da bicicleta nessas montanhadas toda para cima e para baixo de São Paulo? Eu vou falar, mas eu já te falei, eu vou sofrer bullying depois, né? Eu sou terraplanista, eu tenho uma bicicleta elétrica, portanto, para mim não tem morro. Eu ando em qualquer lugar da cidade normalmente. Eu faço a mesma força numa reta ou numa subida, porque eu tenho uma bicicleta elétrica. Vamos supor que eu não esteja com a minha bicicleta elétrica, eu esteja com a bicicleta convencional. Ainda assim, todo o esforço para construir ciclovia, ainda que ele possa ter sido mais bem feito, ele é muito válido. Você falou do político que fez esse esforço aí em fazer ciclovia, em alguns que casos... tem mérito, na grande parte. Em alguns casos a gente percebia que estavam só pintando asfalto e não estavam fazendo uma ciclovia, nem uma ciclofaixa, porque aquilo ali carecia ainda de um planejamento maior, uma interligação entre as diversas vias. De repente você chegava e aí, agora? Uma faixa vermelha, para onde vai isso, né? Agora você tem que pular para o outro lado do rio, você vai como, né? Mas eu vou te falar, eu tenho tido muito cuidado ultimamente para falar de política, porque até meus amigos, até minha família, eles se transformam às vezes com essa polarização que a gente tem. Sim. Mas uma coisa que eu posso te dizer é que esse prefeito, ele tentou fazer algo diferente na parte de mobilidade. Eu tenho um monte de críticas aos partidos políticos. Mas só o fato de você estar conversando sobre isso, você estar mexendo na mobilidade, você estar mexendo em velocidade, isso aí tem um mérito. Mesmo que não seja tão bem feito quanto poderia ser, o fato da gente estar conversando sobre isso é uma coisa boa. Não, mas eu até falo para o seguinte, errou em 30% do que pintou, mas acertou os outros 70%. Não tivesse... Se é para errar, então faz. Faz e erra, a gente reclama, porque as pessoas reclamam de qualquer jeito. É normal da gente reclamar se faz, reclamar se não faz. É normal do ser humano. Pelo menos fez bastante coisa. Não tinha ciclofaixa em São Paulo. Isso foi uma coisa que eu deixo o mérito aí aonde deve ser dado. Conhece Sorocaba, garoto? Já fui, há muito tempo atrás. Não. Eu morei em Sorocaba um tempo. Sorocaba, na época que eu morava lá, eu acho que tinha mais ciclovia em quilômetros do que São Paulo. O que é uma coisa meio maluca, porque a cidade é 1,20 avos de São Paulo e ter mais ciclovia do que São Paulo era impressionante. Hoje São Paulo tem mais. Sorocaba deve ter, sei lá, seus 200 quilômetros de ciclovia, São Paulo deve ter 500, 600 quilômetros. Agora, para São Paulo é muito pouca ciclovia. São Paulo precisaria ter muito mais. Esse caminho que eu fiz agora para cá, ele é sensacional, porque é realmente uma ciclovia, é um espaço separado, segmentado, protegido do trânsito. Isso é muito legal. E detalhe, é o que eu falei para vocês, eu venho mais rápido do que carro.
Eu venho, em média, a 35 por hora. Então eu venho muito rápido, eu me desloco muito rápido. Você viu com bicicleta elétrica ou normal? Eu vim com a bicicleta elétrica. E aí na reta, ela só dá uma forcinha? Ou você... Não, eu pedalo o tempo inteiro. Eu faço a mesma força que eu faria numa bicicleta normal. Só que aí você faz numa clive, declive ou reta, Isso, você está fazendo a mesma força o tempo inteiro. Eu não me mato para andar na Pompeia, em Pinheiros, ali. Eu ando normalmente. Entendido. Mas o que eu estou tentando dizer é que essas ciclovias, nesse formato, elas mudam a cidade, elas mudam a forma de você perceber o teu entorno. Outro dia, poxa, eu saí de casa, eu moro no Alto da Lapa, eu fui para Paulista, faz uma semana isso, eu fui com a lua cheia nascendo na minha frente. Quando eu teria visto uma lua cheia em São Paulo? Não existe isso. Eu sou mineiro, a lua é uma coisa que me comove, me emociona. Eu gostava de ver a lua aqui em São Paulo, eu não vejo lua. Então você pedalar e ver uma lua, você pedalar e ver o rio, você pedalar e ver o prédio pintado, é uma coisa que você não consegue às vezes fazer de carro. Você interage, e nem de moto também. Nem de moto. Você interage com a cidade de forma diferente, quando você está de carro, de ônibus, a pé, de bicicleta, e é muito bacana. Você passa... Eu depois que eu virei ciclista em São Paulo, eu pedalo desde moleque, eu sempre pedalei. Ia para a escola com 5 anos de bicicleta, lá em Minas. Mas depois que eu comecei a pedalar em São Paulo, eu virei um motorista muito mais prudente. Eu passei a andar muito mais devagar em estrada. Eu andava acima da velocidade. Hoje eu ando dentro da velocidade. Em São Paulo eu tomo super cuidado com as curvas, de não abrir a porta e colocar um ciclista para dentro do meu carro, de não fazer uma curva sem olhar com atenção. Então, são coisas que a gente faz que a gente melhora o entorno, a gente melhora a qualidade de vida para outras pessoas. Eu me cuido mais, eu tenho mais saúde, eu emito menos poluição, eu tomo mais cuidado com o próximo, eu aprecio mais a cidade, eu vou dar valor a alguns espaços que antes passavam batidos. Então, se a gente conseguisse, né, não pegar todo mundo e transformar todo mundo em ciclista, mas se a gente conseguisse criar mais ciclovia para as pessoas pedalarem com mais tranquilidade, e a gente conseguisse levar mais gente dos carros para as ciclovias, melhoraria muito a cidade. Você vê, hoje a pessoa vai e coloca uma faixa lá na periferia, lá no Brás, na Sé, e as pessoas reclamam, poxa, mas aqui não cabe uma ciclovia. Mas tem 3 faixas de carro. Tinha que tirar talvez 2 faixas de carro e colocar para bicicleta e deixar uma faixa só para veículo e colocar um monte de bicicleta lá. Esse é um modelo que eu acho que funcionaria melhor em São Paulo. Você pega o centro da cidade, estava falando de ciclovia, você pega o centro da cidade, você não consegue andar de carro. Então, enquanto a gente não fizer uma ruptura ali daquele modelo, enquanto a gente não valorizar mais o transporte público, valorizar mais alternativas, ou mesmo, essa história da pandemia foi muito legal nesse sentido de mostrar para as empresas que as pessoas podiam trabalhar pelo menos 1 dia, 2 dias de casa, né? Então, evitar esse deslocamento da pessoa de casa a trabalho, isso aí melhora muito. E o transporte individual nas grandes cidades ele é ineficiente, né? Eu falo eu mesmo por minha própria causa. Eu ando numa SUV sozinha, né? Então eu ocupo um espaço enorme, né? Quando eu poderia vir naquela, como é que chama aquele carrinho elétrico da Mercedes que é desse tamanho, assim? Eu nem sei se existe mais. Era um ovículo. Mas aquele é o menor carro individual que tem, né? Que era o carrinho elétrico da Mercedes lá. Acho que é um dos menores. Talvez tenha, não sei se aquele Renaultzinho é menor. Mas a gente acaba ocupando muito espaço, né? Uma pessoa só ocupa muito espaço na cidade. Quanto tempo você gasta de casa a trabalho? 10 minutos. 10 minutos. Qual a distância? Mais ou menos. 2 quilômetros. Você mora muito perto. 3 e você? quilômetros. Eu venho a pé. Ele mora a 3 quadras. Eu moro muito pois então, perto. em São Paulo, eu acho que um dos maiores privilégios que você pode ter é morar perto do trabalho. Sim. Porque, por exemplo, as pessoas que trabalham comigo, a maior parte delas mora aí, em média, uns 15 quilômetros do trabalho. A minha equipe quase toda vem de bicicleta. 15 quilômetros de bicicleta, eles vão fazer em 35, 45 minutos mais ou menos. Uma pessoa normal, que não vai vir de bicicleta, que vai vir de metrô, que vai vir de ônibus, ela vai gastar 1 hora, 1h30, e ela vai ficar à mercê aí de greve, de chuva, de congestionamento. O cara que está pedalando, ele foge dessas coisas. Sim. Se chover, ele vai tomar água, mas ele não vai ter variações grandes no tempo de deslocamento casa-trabalho. Então, se a gente cria alternativa desse tipo, a gente melhora a vida dessas pessoas que estão pedalando e a gente melhora a vida das outras pessoas que não querem aderir à bicicleta, porque elas vão ter menos trânsito na frente delas. Isso que é uma coisa legal. Esse trabalho que a gente faz, ele tem 4 efeitos colaterais, só que todos eles bons.
A gente tira a poluição, a gente está falando de ar poluído, porque a gente não emite CO2, a gente tira o barulho, né? A cidade é barulhenta à noite, passa aquelas motos. Que desgraça, eu gostaria de explodir todas elas, desculpe aí que tem elas. A gente ajuda o trânsito e a gente ajuda o estacionamento. Então, todos os 4 efeitos colaterais, eles são benéficos para a cidade. E eu penso assim, ó, São Paulo tem 2 grandes problemas. Aliás, tem 3 grandes problemas para mim. Um é criminalidade, o outro é trânsito e o outro é poluição. A gente ajuda a resolver 2 deles com o que a gente faz. E isso não é o foco, isso aqui é o efeito colateral positivo do que a gente faz. Por isso que eu tenho muito orgulho em trabalhar Porque com esse você negócio. presta o mesmo serviço dos outros, mas tem efeitos benéficos em contrapartida. Eu estava até olhando aqui, óbvio, minha casa tem uma subida íngreme, mas agora de bicicleta dá 17 minutos, 3 quilômetros, e de carro dá 13, porque agora é uma hora que não tem trânsito. Quando tem trânsito chega a dar 25. É muito interessante isso, porque para quem não anda de bicicleta, eu nunca andei muito, você não percebe essa possibilidade dentro da cidade tão naturalmente, né? Para mim, bicicleta sim é a ciclovia da Marginal e eu não consigo vislumbrar como é que as pessoas andam no resto da cidade de uma maneira eficiente, mas parece que é possível, né? E detalhe, a ciclovia da cidade, ela percorre uma parte ínfima do percurso que a gente faz todo dia. A maior parte do dia, a nossa equipe está pedalando onde não tem ciclovia. A maior parte do dia a gente está pedalando na rua. A gente não pedala em calçada e normalmente a gente não pedala em ciclovia por causa da velocidade. A gente anda muito mais rápido do que a velocidade média da ciclovia. Ou seja, a ciclovia, para um profissional de ciclismo, para um entregador que já é mais rápido, ela atrasa. Ele vai andar no máximo a 20, 25 quilômetros. Normalmente na rua ele vai pedalar 30, 35, até 40 quilômetros. Então, a maior parte da nossa equipe não utiliza a ciclovia. E aí você perguntou lá, mas foi benéfico ter feito a ciclovia do jeito que foi feito? Sim, foi. A ciclovia melhorou muito a vida dos ciclistas na cidade. Ela deu coragem para muita gente que não pedalava, que começasse a pedalar. Ela protegeu as pessoas. É uma ação que tinha que ser intensificada. Que uma coisa puxa a outra, né? Mais ciclovia puxa mais ciclista, que vai puxar mais ciclovia. Aí, por qual que você começa? Na minha cabeça, você tem que começar pela iniciativa pública, você tem que começar dando acesso. E aí você leva pessoas para lá de uma forma mais protegida. Voltando um pouco naquele assunto de quando você entrou na Carbono Zero, você entrou por uma dificuldade em escalar o negócio, né? E qual foi a sua solução para escalar? Qual foi o plano que você colocou em ação ali que possibilitou o Carbono Zero escalar da onde ele estava? A gente fez tanta coisa, mas assim, eu vou te falar algumas. Na época, a Carbono Zero só fazia entrega de bicicleta e ela estava meio restrita ao centro expandido da cidade. Que era onde a base única dela conseguia atender. E a bicicleta ela não vai ser eficiente para fazer uma entrega de 20 quilômetros. A gente faz. A gente já levou coisa de bicicleta para Campinas. De bicicleta? Para Sorocaba, para Santos, para São José dos Campos, de bicicleta. Mas a pessoa não pode ter pressa. A pessoa fala, eu quero levar essa caixa, eu quero levar esse computador para Campinas. No fim do dia chega lá, é 8 horas de entrega. Menos um pouco, 4 horas a gente vai estar em Campinas, de bicicleta. Então o cara vai fazer uma média de 25 km por hora tranquilamente. Se for um bom ciclista, ele vai fazer em 3 horas daqui para Campinas, tranquilamente. Então, a gente tem essa possibilidade hoje de fazer essas entregas utilizando motos elétricas, scooters elétricas, carros elétricos, furgões. Tanto que a gente coleta, só para vocês terem ideia, 2 vezes por dia mercadorias em Minas Gerais. A gente vai de manhã e vai à tarde coletar em Minas Gerais mercadorias para serem distribuídas aqui em São Paulo. Com 2 furgões elétricos a gente faz isso. Então, mudar o modal fez diferença. Outra coisa, como a bicicleta ela é muito eficiente na última légua que eu contei para você, o que a gente precisava fazer? A gente precisava construir várias bases na cidade para que de qualquer ponto da cidade você conseguisse fazer a entrega com uma légua. Lembra quando você brincava de War? Então a gente começou a espalhar os exércitozinhos verdes ali pela cidade, foi montando base, né, por vários lugares. Então isso aí fez a diferença. Outra coisa fundamental foi captar dinheiro. O nosso negócio, ele consome muito caixa. Então a gente precisava quebrar o ciclo ali, trazendo dinheiro de fora para a gente poder expandir. Então a gente precisou contar para as pessoas
do futuro, do potencial do negócio para a gente trazer investidores. E isso eu acho que foi uma coisa que eu consegui trazer de valor para o negócio. Então, essas foram as principais coisas. E aí, teve uma situação que eu não vou tirar onda que foi estratégia, porque foi sorte. Eu particularmente, fiquei muito incomodado com a chegada dessas empresas de aplicativo trabalhando com comida, né? Essas que as pessoas normalmente pedem as refeições, porque eu acho que eles trabalham fora da lei. Eu acho que eles trabalham cometendo um monte de erros crassos, éticos, trabalhistas, legais, tributários, um monte. E a gente optou por sair do negócio de alimento. A gente só trabalha com alimento de forma reativa. Se você insistir para a gente entregar o lanche da tua lanchonete vegana, do teu restaurante sustentável... Muito pontual. E aí a gente resolveu focar no negócio de produto. E a gente focou e preparou a Carbono Zero para isso em 2018. Mudou o sistema, mudou o perfil dos entregadores, mudou a capacidade de carga das bicicletas, trouxe bicicletas cargueiras. E aí, a hora que a gente estava aprendendo a fazer aquilo, vem a pandemia e o e-commerce bomba. A hora que ele bomba, a gente estava exatamente preparado para surfar aquela crista. É a história de você se preparar para um próximo movimento de alta que tem o mercado ali, né? Agora não foi estratégia, né? Foi sorte, né? Foi o movimento que o mercado deu exatamente na hora que a gente estava se preparando e a gente soube surfar essa onda. Aí a gente cresceu muito forte durante a pandemia para esse negócio de entrega de produto. Hoje... a gente tem, o nosso foco é a entrega de produto. Então a gente faz duas coisas. A gente tem a nossa vaquinha leiteira, que são os contratos que a gente coloca profissionais dedicados para as empresas. Você tem ali um fluxo de uma receita ali mais recorrente, mais previsível. Ele tem previsibilidade de caixa aí. E aí a gente trabalha. E outra coisa, eu tento sempre não mostrar a Carbono Zero como uma transportadora. Porque se a pessoa nos vir como uma transportadora, ela vai querer... Cara. Vai falar, poxa, vocês são mais um, vou negociar preço. Não, o que a gente faz é diferente. O que a gente faz é 100% sustentável. Se você pesquisar na internet, você vai ver empresa que tem carro elétrico, você vai ver empresa que tem bicicleta. Você não vai ver nenhuma empresa, que faz 100% das entregas com vários modais de forma sustentável. O nosso compromisso é com a sustentabilidade. E a gente vai buscando modais que a gente pode trabalhar dessa forma. Por isso, quando as empresas buscam a gente, tipo uma Bolsa de Valores, uma Privalia, uma PwC, essas empresas, elas estão buscando a gente porque a gente tem essa pegada diferente, a gente tem esse posicionamento que é único. E isso aí elas topam, às vezes, pagar um preço premium no que a gente faz. Eu acho isso muito legal. Tem até um comentário meu, antes de eu fazer algumas outras perguntas em relação ao business também. Hoje em dia o mundo está cada vez mais ESG, né? Que virou a moda de se falar de ser ESG, né? Eu tenho... obviamente, opiniões práticas que são as seguintes. Tem muita gente que usa isso só como argumento, tem gente que realmente faz, né? Ficou muito bonito para investidor algumas empresas falarem que são ESG, quando na verdade não são. Até o próprio setor aéreo mesmo é um setor que gosta de falar que você, tua passagem aérea, reduziu o carbono, mas eles não conseguem, na prática, reduzir o carbono com o avião, reduzir o combustível que um avião queima, nem que eles replantassem 3 Amazônias, eles não vão conseguir fazer. É um desafio muito mais tecnológico do lado deles de conseguir fazer isso. No seu caso, realmente está na raiz do negócio. E eu estava pensando, quando você estava falando da Privalia mesmo, que tá na marca do seu uniforme, que é um cliente, imagino, cliente de vocês, isso eu acho muito interessante. As pessoas terem a consciência de ser mais eco-friendly na vida, eu acho isso muito legal, né? O mundo, ele veio de um mundo de queimar combustível fóssil por muito e muito tempo e tá zoando, gente. Não dá para falar que não tá zoando. Tá zoando. Você fica queimando coisa na atmosfera o tempo inteiro, não tem como não zoar, não. Não adianta você não acredito em aquecimento, esse negócio, pode até não acreditar, mas que zoa, né? Um lugar que não polui versus um lugar, é só você ir na China e você ir em Campos do Jordão, você vê a diferença do ar, você sabe que alguma coisa tá errada. Então, ter esse viés E é engraçado isso, Léo, porque eu estava vindo hoje aqui para o escritório, eu nem lembrava que era você que ia estar hoje. Sabe, hoje eu tenho um podcast, eu não sei quem que vai ser o convidado. E eu estava dirigindo o carro, né? E eu pensei assim, eu vou trocar esse carro daqui a pouco. Eu acho que vou pegar um híbrido ou um elétrico. Porque eu só vou daqui para cá. Minha esposa está com um SUV para viaja com ela. Eu vou pegar um carro elétrico.
Porque aí eu venho, obviamente, meu primeiro pensamento foi no bolso, do que até porque a gasolina é cara pra caramba. Eu falei, pô, é tranquilo, dá pra fazer o commute, né? Que a gente chama de ir de um canto ao outro num lugar elétrico e tal. Então, ter o propósito ecológico, eu acho muito legal, mas hoje muita empresa fala da boca para fora que é ecológica, quando na verdade não é. E aí uma pergunta no seu business. Você é um business que, comparado com o mesmo modelo não tradicional, você tem um impacto positivo muito grande. Você acaba compensando muito do que o teu concorrente não ecológico, que não tem a visão eco, faz. Os seus clientes se beneficiam disso de alguma maneira? Isso é um ativo que o teu cliente tem ou não? Como é que isso costuma... Porque tem esse negócio de compra, venda de carbono. Eu tento entender um pouco esse business, eu realmente não entendo muito bem, até porque eu não sei métricas. Como é que funciona isso? Isso o teu cliente usa de alguma maneira? Garuf, eu vou quebrar a tua resposta em partes. A primeira, em relação ao que a gente faz, a gente sempre faz entregas que não emitem poluição. Agora, quanto a gente economiza? Quanto a gente evita, né? A gente toma por base uma entrega feita por uma moto convencional. Uma moto convencional emite 127 gramas de CO2 por quilômetro. A CG-Zona padrão. Então, 127 gramas de CO2 por quilômetro percorrido. 10 quilômetros, 1 kg 270. Um ano de um motoboy, entre 3 e 4 toneladas de CO2. Então, cada motoboy que a gente substitui, coloca uma scooter elétrica ou coloca ciclista, 3 a 4 toneladas. Né? Ao longo do tempo, a Carbono Zero percorreu alguma coisa aí entre 16 e 17 milhões de quilômetros. Putz! Isso aí dá mais ou menos umas 420, 430 voltas em torno do planeta. Uma volta em torno do planeta tem mais ou menos 40 mil quilômetros. A gente já deu mais de 400 voltas no planeta. Com isso, a gente já evitou a emissão de mais de 2 mil toneladas de CO2. É muita coisa. As empresas elas se apropriam disso e divulgam essa ação do bem para os investidores, para os clientes dela. Ela mostra isso como uma redução do impacto dela no meio ambiente. Então, essa é a parte bacana, a parte do bem, as empresas que nos procuram para fazer isso. E aí tem outras duas coisas. Tem as empresas que querem isso, mas não querem pagar por isso. Então ela enxerga que você está investindo, que você faz uma coisa diferente, que custa mais, mas ela quer te colocar na disputa por preço. Então, essas se comparar com qualquer outra transportadora aí, né? Essas eu não gasto tempo para discutir com essas empresas. E tem as empresas também que elas querem só meio que o bônus da coisa. Tipo assim, eu vou contratar só 10% do serviço da Carbono Zero, o resto é tudo motoboy com moto fumando, mas eu falo que eu sou eco. Aí você vai ver na propaganda que vai sair na revista, um ciclista fazendo a entrega, o carro elétrico fazendo a entrega e fala assim, o banco tal faz entregas sustentáveis. Aí você vai falar assim, mas quanto representa das entregas 5%. Que o banco faz? Menos. E menos. E ele tira a onda daquilo. Esse tipo de coisa me irrita. Agora, o que vai acontecer? O consumidor ele vai estar cada vez se importando mais com como as coisas são produzidas, como as coisas são entregues. Qual que é a história por trás daquele negócio? A gente já viu a Zara apanhar pela forma que ela produzia as mercadorias. A gente já viu empresa de laticínio apanhar pela forma também que eles estavam fabricando. Então, esse tipo de coisa, o consumidor vai ser cada dia mais intolerante. O consumidor vai se informar, ele vai ter acesso a esse tipo de coisa e ele vai exigir que aquilo ali não use mão de obra escrava, que não use mão de obra de imigrante legal. O menor impacto ecológico possível. À medida que isso se acelerar, empresas como a Carbono Zero, que se preocupam muito no como ela faz as coisas, elas vão prevalecer. O que a gente faz hoje deveria ser a regra. Eu tive há 2 anos a oportunidade de ir para a Espanha apresentar a Carbono Zero porque nós ganhamos um prêmio. A gente ganhou um prêmio de uma startup que participou de uma competição e tal. A gente ganhou um prêmio, foi para a Estrela Galícia, nos levaram para a Espanha e a gente foi apresentar o nosso negócio. E eu te confesso, eu cheguei lá,
com minha blusinha verde, fui contar para os caras o que a gente fazia. Não, a gente faz entrega de produto sem emissão de poluição, utilizando bicicletas e veículos elétricos. E aí eu fiz aquela pausa dramática, né? Para os caras falarem assim, que legal. E ninguém falou nada. E ficou todo mundo olhando assim para minha cara, porque aquilo que eu estava falando para eles era carne de vaca, aquilo era o normal. Todo mundo faz isso na Espanha. E isso é legal aqui pra gente, porque a gente está atrás dos caras. Engatinhando, né? Pois é. Agora, isso que a gente está falando não é algo moderno, não é algo inovador. Se você parar para pensar, às vezes quando você era moleque, lá na casa da tua avó, chegava o cara de bicicleta para fazer entrega da carne do açougue, do remédio da farmácia, do jornal. Era de bicicleta. A gente tinha muito mais sustentabilidade na forma que a gente fazia essas pequenas coisas do que hoje. Então o que a gente faz hoje é meio que um resgate desse lado que já existia, atrelado à tecnologia. A nossa sacada foi juntar o que era sustentável e tradicional com a tecnologia. Até veículo elétrico, às vezes você fala assim, não, mas peraí, você faz uma coisa que é moderna, é veículo elétrico. Não é, cara. Se você também reparar, o veículo elétrico, ele surge antes do veículo a combustão. Sim. O veículo elétrico ele surge no século XIX. Lá por 1880 já tinha carro elétrico. Só que aí ele dá espaço para o veículo a combustão por causa da facilidade em obter o petróleo e de transformar o petróleo em combustível. Falando do petróleo, surge uma dúvida aí também. Recentemente a gente está nesse ciclo de alta do petróleo, aumento de combustível ficou caro pra caramba e você abasteceu o carro. E como você falou do benefício que vocês tiveram com relação ao aumento do e-commerce, né, na pandemia. Vocês também tiveram benefício, assim, em questão do aumento do petróleo? Então, por exemplo, as margens de diferenciação entre o custo do frete ficou mais competitivo. Exato, ficou mais competitivo. Ou você também, ou te possibilitou aumentar a margem? Como você trabalhou essa parte do aumento do petróleo versus o seu? Tem hora que eu fico até meio incomodado, que eu fico pensando assim, poxa, se tudo piorar, pra gente fica bom. Se o trânsito piorar, se a poluição piorar, se o combustível piorar, se o rodízio piorar. Mas não é que a gente vive da desgraça, é que a gente tem uma solução para esses problemas que a gente está enfrentando. Então, quando sobe o petróleo, piora o frete, aumenta o preço, a gente fica mais competitivo, sem sombra de dúvida. Teve uma época, acho que faz uns 3 anos isso, que teve uma paralisação na coleta do combustível, os caminhões pararam. A greve dos caminhoneiros ficou lá. uma semana sem combustível aqui em São Paulo. Cara, ali a gente era assediado, era uma coisa impressionante. Todo mundo que não dava mínima para sustentabilidade, falando que não, vamos fazer um teste que agora a gente quer mudar. Não queriam nada, eles queriam resolver o imediatismo deles ali, daquela entrega do dia que eles precisavam fazer. Mas a gente é uma alternativa para isso. Então, a tendência são essas coisas piorarem. Ou você acha que o trânsito em São Paulo vai melhorar? Não vai. Você pode fazer um rodízio, aí daqui a pouco você está tirando o carro 2 dias por semana e vão vender mais carros. Essas coisas vão piorar. O centro da cidade ele vai parar se a gente não mudar a logística. Tanto que eles já tiraram caminhões grandes, aí tiraram caminhões pequenos, aí começaram a tirar rodízio. Daqui a pouco vão enfiar pedágio lá. Pois é, vão fazer pedágio, vão ter que arrumar alternativa. E para tudo isso, a gente é alternativa. Aquele lugar que não vai poder entrar caminhão, com certeza vai poder entrar uma bicicleta. Para sempre vai poder entrar uma bicicleta. Vai poder entrar uma bicicleta cargueira. Vai poder entrar um tuk-tuk. A gente tem até tuk-tuk elétrico aqui. E só um comentário. É muito errado esse negócio de vocês servirem queijo aqui para mim. Eu já não sei onde mais eu concentro. Vocês colocam pode queijo na frente do mineiro assim. Não, mas a gente sempre... inclusive, enquanto o mineiro come um queijo, pode comer mais aí. Eu vou fazer Vou lembrar a turma de já ir deixando o likezinho de vocês, tá bom? A gente tá aqui num papo bem legal com o Léo. Acho, aliás, Jean, que esse papo... O ser humano, ele tem, normalmente, dificuldade de se mover quando o problema não é com ele, né? Geralmente, quando o problema não é com a gente tem menos... o ser humano tem menos vontade de se mexer, né? Às vezes a gente tem pessoas que criam propósito e vão fazendo as coisas por propósito, né? Você comentando um pouco da história da Carbono Zero e eu pensando aqui, puxa vida, isso me ajuda, porque... você até mencionou o negócio das motos. Cara, tem uma coisa, tem um ódio. Gente, na boa, vocês aí, tá? Que tem
uma CGzinha, tal de boa, na boa. JP, numa boa, pode ter sua CG, não tem problema. Cara, tá de noite num bairro residencial, não precisa dar grau na moto, não precisa cortar giro na moto. Cara, aquilo faz um barulho desgracento. Junta dinheiro e compra uma moto que presta, que aí é um barulho bonito. Compra uma Harley Davidson. Quer queimar combustível? Compra uma Harley. Entendeu? Aquilo ali é um barulho horroroso. Aquilo tem coisas que incomodam, né? E não é só isso a questão do barulho. O barulho é uma coisa numa cidade grande muito complicado. Eu até falo que em São Paulo ainda é júnior perto de Nova York. Manhattan, você sai com a cabeça assim, ó. Você passa o dia em Manhattan, você sai com a cabeça assim, de tanto barulho. São Paulo não tem. O barulho de Manhattan é tipo centro de São Paulo, talvez. Aqui já não tem esse barulho. Mas o efeito positivo vai muito além da poluição, né? Da poluição atmosférica, vai na poluição sonora. Realmente o aspecto é muito mais amplo para todos, né? É uma solução de vários problemas, né? Não é à toa que todo cenário que fica ali fora do normal ou que as coisas pioram, eles se beneficiam na questão de efeito comparativo, porque eles são uma solução de vários problemas, né, Garufo? Então, solucionar problema de infraestrutura, de trânsito, de poluição sonora, e não de só vários isso, tem tipos. uma outra coisa, por exemplo, eu entendo demais, eu tenho amigos conhecidos que já trabalharam com entrega em São Paulo e cara, eu vejo que a galera tá num corre, porque até o próprio mercado de entregas dentro da cidade, de entregas rápidas ali, é um mercado que judia também do entregador médio, porque ele tem que fazer muito trabalho para conseguir rentabilizar a moto, geralmente. Eu estou falando do modelo, não sei o teu, mas o modelo, a moto do cara, a gasolina é do cara, o pneu é do cara, ele tem que dar um corre gigantesco para conseguir fazer alguma grana, com o risco, o cara sai de casa, não sabe se volta vivo, porque o que tem de gente que morre em moto em São Paulo é um negócio. E os caras, eles, assim, no trânsito, você vê, você fala assim, cara. Fora que degrada a moto inteira, se o cara bate será que a esse moto, cara vai chegar prejuízo vivo dele no fim do dia? Porque você vê cada coisa, assim, a galera numa pressa. Então, outros modais, eu acho que realmente vão criar, talvez para esses caras, é realmente um mercado novo que se cria, porque eu vejo a dificuldade dos caras, é difícil, às vezes a gente tá no carro, a gente fala assim, pô, o motoboy passando aí, arrancou meu espelho, pô, que desgraça, e os caras... Eu moro do outro lado da marginal. Então, eu quando venho para cá, eu saio da ponte, eu tenho que cruzar 4 faixas para entrar à direita. Se eu faço esse trajeto 8h30 da manhã, já teve vezes eu não conseguir cruzar as 4 faixas. Porque é uma moto atrás da outra, é uma moto atrás da outra, é uma moto e não vai. E, cara, a galera trabalhando. E eu entendo o lado deles, né? Então isso é importante deixar claro. Todo mundo, o motoqueiro tá incomodado comigo que eu tô enfiando na frente dele. Eu tô incomodado com ele porque ele não tá deixando eu passar. Então todo mundo tá incomodado com todo mundo, 9 horas da manhã todo mundo estressado. Você já chega no trabalho querendo assassinar alguém e o motoqueiro já saiu xingando todo mundo 7 da manhã. Então a minha pergunta no modelo, eu queria saber um pouco do modelo. Quem trabalha, você falou, pô, é uma empresa que é intensiva em caixa, em fluxo de caixa. Uhum. As motos, bicicletas, furgões, tuk-tuks, futuros drones. Eu sou piloto de drones, se quiser a gente pode ir. Eles são da empresa, são ativos da empresa. A gente tem 2 modelos, o modelo MEI e o modelo CLT. Se dependesse de nós, todos poderiam ser CLT, a gente não tem o menor problema em contratar todo mundo. A gente só não consegue contratar todo mundo porque tem gente que não tem a disponibilidade de trabalhar todos os dias. Por exemplo, às vezes eu tenho caso lá, o cara está fazendo doutorado na USP, ganha uma bolsa e ele tem a terça à tarde e a quarta de manhã para fazer alguma coisa. Ele não tem como ter um segundo trabalho. Ele pedala para a gente nesses 2 dias como MEI. Emite uma nota fiscal e a gente o fatura como MEI. O cara que é MEI na Carbono Zero, ele ganha no mínimo, trabalhando mesmo tanto, o dobro do que ganha um cara de aplicativo. O cara que trabalha com a gente como MEI, não é CLT, MEI, se ele se machucar e ficar 3 meses sem trabalhar, ele recebe pelos 3 meses que ele está machucado. Ele tem seguro de vida, ele tem plano de saúde coberto pela empresa. Ele paga 0 por isso, a gente paga isso para o MEI. O cara que é CLT, ele tem todos os fatores do sindicato acima na Carbono Zero, inclusive plano de saúde que não contempla... Normalmente no setor. E ninguém oferece plano de saúde.
As pessoas usam capacete hoje na Carbono Zero obrigatoriamente e fazem isso há uns 10 anos, mais ou menos. Há pouco tempo isso se tornou obrigatório na cidade. Se tornou obrigatório porque a Carbono Zero fez pressão no poder público para que isso se tornasse obrigatório para os entregadores profissionais. Você vê os entregadores de aplicativos usando capacete de bicicleta? Não. Por que não? Porque as empresas de aplicativo não estão nem aí para a segurança dos caras, porque elas entendem aquele cara como um terceiro que a responsabilidade é dele. Tudo eles falam que a responsabilidade é das pessoas. E a gente não. A gente uniformiza o cara. Eu quero que ele seja visto como um profissional nosso. Tanto faz para você se ele é MEI ou CLT. Ele tem que te dar um padrão de qualidade, ele tem que te dar um padrão de atendimento, ele tem que ter um comportamento, uma atitude na rua, independente dele ser MEI ou CLT, condizente com a nossa marca. Então, e esse tipo de coisa a gente faz muito diferente das outras empresas. A gente respeita aquele cara porque a gente acha que aquele cara está levando a nossa marca. A nossa marca vem junto com marca de outras empresas. A gente tem veículos nossos patrocinados, a gente tem camisa patrocinada, vários veículos patrocinados por várias marcas diferentes, porque as empresas sentem segurança e elas querem aliar a marca delas à nossa. Se a gente não cuida da nossa marca, se a gente não cuida da nossa equipe, isso aí vai para o ralo. Então a gente tem essa preocupação. E só pegando um ponto que você falou ali, que eu gosto demais dele, você falou da coisa que acontece e a gente não sente que é com a gente, porque está acontecendo ali distante, está acontecendo com o outro. E tem uma situação que eu sempre uso para treinamento lá na Carbono Zero. Normalmente, às quartas-feiras, eu dou treinamento para os PEBAs, né? Os bikers novatos que entram na Carbono Zero, a gente chama de PEBA, então os treinamentos de PEBA parte é comigo. Porque só em São Paulo morrem 10 pessoas por dia por problema pulmonar causado por poluição. O que significa que nesse tempo que a gente está proseando aqui, morre um. A pandemia, ela meio que laceou a nossa sensibilidade com morte, né? Mas, poxa, 10 pessoas por dia morrendo por causa de poluição, cara, é muita coisa. A gente tem que fazer algo para mudar. Agora, provavelmente você não conhece ninguém que morreu. E aí você fala assim, beleza. Não é comigo. Os caras estão morrendo lá longe, né? E aí tem uma propaganda que ela é da Austrália. E eu assisti essa propaganda, sei lá, umas 30, 40 vezes, porque eu usava no treinamento. Eu chorei as 10 primeiras, né? Depois que eu tive uma filha, eu comecei a ficar chorão com tudo que envolve filha, né? Porque eu sou criança e me lascou. Me comove realmente. Mas basicamente pergunta para um camarada, explica para ele, olha, aqui na cidade, acho que é Vitória a cidade, morreram 252 pessoas no ano passado por problemas de atropelamento, atravessar fora de faixa, e a gente vai fazer uma campanha para reduzir o índice de mortalidade. Qual deveria ser a meta para a campanha desse ano? O cara olha para o alto e pensa, 70 pessoas. 252 para 70 é uma super redução. E aí, na mesma hora, a pessoa que está entrevistando chama pelo walk-talk e vem 70 pessoas na direção dele. Até aquele momento, ele não pensou em 70 pessoas. Ele pensou em 2 números. Ele ficou igual a gente vê a ação ali. Caiu 60%. Ele fez essa conta. Ele colocou 2 números ali, fez a conta e falou, melhorou muito. A hora que ele vê 70 pessoas vindo na direção dele, e 70 pessoas é mais do que eu estou vendo aqui em torno de mim, é muita gente. E todos eles vão morrer, tá tudo bem. Então, é exatamente esse o ponto. E aí o cara dá aquela retesada assim no corpo. E quem são as 3 primeiras pessoas que estão no grupo? A mulher, a mãe e a filha. E aí a hora que o cara vê, ele começa a chorar. E ele começa a chorar e close na câmera no rosto do cara, e a pessoa pergunta para ele, qual mesmo deve ser a meta da campanha desse ano? 0. Chorando, ele fala 0, não tem que morrer ninguém, a gente tem que fazer de tudo para que não morra ninguém. Então, esse tipo de coisa é o que a gente acredita. A gente acredita que ninguém deveria morrer em São Paulo por causa de poluição. A poluição de São Paulo, para pensar, não vem de queimada, não vem de vulcão, ela não vem de indústria, não tem chaminé aqui. A indústria pesada foi embora da cidade. Foi embora há muito tempo. A poluição inteira de São Paulo, coisa de 98% é veículo. É muita poluição por uma causa que a gente poderia evitar. Não precisa acabar com os veículos, mas a gente não poderia ter veículos que poluíssem menos, que rodassem menos, que o combustível fosse menos agressivo. Está na nossa mão. E a gente tem esse descaso com essas 10 pessoas que morrem porque a gente acha que são os outros que estão morrendo, não somos nós. Está errado. É exatamente esse tipo de coisa que a gente tenta combater. A gente tenta fazer a nossa parte, mesmo sabendo que muita gente não vai prestar atenção nisso, que as pessoas não vão fazer a parte deles, mas na nossa cabeça, se a gente todo dia fizer um pouquinho,
e a gente cada vez tiver mais gente conosco fazendo esse pouquinho, no fim dá um resultado, dá uma diferença. No fim a gente vai conseguir fazer uma contribuição bacana. E os veículos são todos teus da empresa? Eu acabei pulando essa parte. Eu falei que a gente tinha MEI e CLT. Todo MEI, MEI só tem ciclista. Todo MEI utiliza a bicicleta dele. Elétrica ou não? Elétrica. Tanto faz. Tá. Mas normalmente ele utiliza a bicicleta convencional. Todo CLT utiliza ou bicicleta, ou moto elétrica, ou carro elétrico, ou tuk-tuk elétrico nosso. Sempre. Então, MEI, veículo dele, CLT, veículo nosso. Os veículos elétricos, eles têm um ciclo de manutenção mais barato no longo prazo que um veículo a combustão? Veículo elétrico não dá manutenção nenhuma. A única manutenção... Bateria no futuro. Então, mas eu imagino que seja 10 anos o tempo de duração de uma bateria. A gente tem veículos elétricos desde 2015 as motos e desde 2016 os carros. Não precisou fazer ainda. Não, eu só tenho que manter a carga. Eu que não uso muito minha cadeira elétrica, foi o que o cara falou, e faz baterias de lítio-íon. Você tem que, se você vai guardar a bateria, você tem que deixar ela carregada e de tempo em tempo ir recarregando. Se você deixa uma bateria sem carga, ela morre. Mas não é o teu caso, porque ele está usando e carregando, está dando ciclo todo dia, né? Então. Agora, só para complementar isso aqui, qual que é o problema hoje? O problema hoje é quando você tem uma batida no carro. Se você bater um carro elétrico... Caro. 80 pau, 90, 70. Mas fala, mano, só amassou a frente do carro, mas pegou o capacitor ali, o fiozinho que liga para o motor, e isso aí é o fim do mundo. E o seguro do carro elétrico é muito alto também. Agora, por que o conserto é caro e por que o seguro é elevado? Por causa da baixa demanda. Tem muito pouco carro elétrico no mercado, tem pouca peça. Se a gente tivesse mais carro elétrico, esse custo aí de 300 mil reais de um veículo elétrico ia cair para 100. Valeria a pena para você como business, mais no futuro, levantando caixa, ter um seguro interno, alguma maneira de você talvez provisionar um pouco de caixa? É que eu acho que isso é uma conta que, obviamente, um atuário como você poderia fazer, se vale a pena a empresa ter um caixa interno ou ter um seguro externo, né? Porque... Você está muito otimista. Pequena empresa não consegue provisionar nem dessa. É verdade. Quanto mais seguro de carro. Mas é interessante de pensar no futuro, dá para fazer alguns cálculos sim, de sinistralidade aí, ver o que consegue fazer, principalmente depois de muito tempo ali, você vai criando o histórico e vai vendo qual que é a demanda que tem ali desse tipo de batida, de seguro ali, e aí acabar fazendo uma provisão em cima disso. Mas, realmente, para um negócio que tem esse desafio em caixa, fica mais difícil de fazer isso. E falando ainda do desafio em caixa, eu achei um negócio muito interessante dentro do seu modelo de negócio, que hoje, quando a gente pensa em aplicativo, pensa em aplicativo de transporte ou outros modelos de transporte, a gente tem essa pressão bem grande de sindicatos, de outras instituições ali pressionando para que realmente coloque um regime CLT em cima disso, coloque ali alguns benefícios para os colaboradores que estão ali dentro. E você já se posicionou dentro de um cenário desse, né? Então, por mais que mude esse cenário externo e que vai enxugar as margens desses concorrentes, a sua, você já está trabalhando com essa margem. Você já conseguiu se adaptar e colocar um modelo de negócio que ele fique sustentável ou ainda também é um desafio para você juntar esses dois? A gente teve 2020, um ano que ficamos no azul. 2021, acho que a pandemia ela se alongou mais do que deveria. Aquilo que tinha se expandido em 2020 teve uma retração. A gente se preparou para um crescimento maior do que o que veio, apesar de ter vindo. 2021 a gente teve prejuízo. Esse ano a gente está trabalhando aí para buscar ainda o ponto de equilíbrio de novo. Então hoje o negócio ele está crescendo rápido, só que quando a gente cresce, consome caixa. E aquela história, se você para de crescer agora também, você fica menos interessante para investidor. Então você tem que achar aí não só o ponto de equilíbrio
entre receita e despesa, mas o ponto de equilíbrio entre crescimento e caixa. O que é legal, vou falar por um lado, É muito pratinho para rodar ao mesmo tempo. É, né? lógico. O nosso negócio também tem esses desafios. Taxa de crescimento é alta, mas geração de lucro muitas vezes vem em troca de diminuir crescimento, e é sempre uma decisão do empreendedor se continua crescendo apertado ou se para de crescer. O que eu acho que é... Até porque a briga de share no mercado dele é muito grande, né? Uma briga muito Eu vou olhar ali. para um olhar de investidor. Obviamente agora não é o melhor ciclo de mercado de captar dinheiro, porque é um mercado agora que os juros estão indo para casa dos infernos e o povo está cada vez mais rentista, até mesmo os investidores. É um ciclo mais difícil, é o que eles chamam de inverno das startups, né? Eu como investidor, olhando o teu negócio, foi o que você mencionou, e aí eu completo agora. Se você tem um negócio que que você está nas melhores práticas regulatórias em relação aos colaboradores e ao modelo de negócio e consegue fazer um negócio que é lucrativo e que dá fit com os clientes, é um risco para o investidor muito menor do que você investir em um negócio que está no borderline da lei, que qualquer mudança, qualquer canetada acaba com o teu negócio, e realmente os Rappi e os iFoods têm esse problema, né? A gente vê eu uso o iFood quando eu peço comida. E eu vejo a diferença. Eu não tenho a mesma experiência sempre. Por que eu não tenho? Porque eu sei que os entregadores são terceiros ali que se cadastraram que nem um Uber e cada um faz do jeito que é. Então, a gente vê que você não tem eu tenho um relacionamento de marketplace. Não é nem de marketplace, é um relacionamento de intermediário, que está juntando um cara que quer me entregar com um restaurante que quer me vender, e eu não espero uma boa experiência disso. Não tem um método comum. Eu já não espero uma experiência boa disso. Então, como você já tem um modelo que está bem estruturado e ele conseguindo gerar lucro, não tem regulamentação que vai tirar você do ar, né? Porque se amanhã... Muito pelo contrário, qualquer regulamentação deixa ele ainda mais competitivo, porque isso já era uma modificação que ele já tinha se preparado. Sim, né? Até a questão de certas áreas nas cidades urbanas que vão ter limitações no futuro de tipo de veículo, ele já não vai ter... Você tem rodízio seus carros elétricos? Não, né? Não temos. Então já não tem rodízio, já tem um monte de vantagens, então eu acho um negócio muito legal, viu, Léo? É bom. Eu acho mesmo muito legal. E no dia que a gente pôr a nossa lojinha no ar de volta, Nagas, assim, full power, a gente vai entregar tudo carbono zero lá. Tudo em São Paulo a gente entrega 100, porque eu acho realmente muito legal. Se você tem a opção, e é aquela história, vamos dizer que o custo do frete seja 10%, 15% mais caro, não sei o quanto o cliente muitas vezes também paga por isso, porque eu tava ouvindo em algum lugar. De onde que eu tava ouvindo? Eu tava assistindo algum podcast essa semana, e eu tava pensando nisso. A gente hoje tem gente aqui nesse escritório, eu não vou falar quem é, eu não, mas tem gente aqui nesse escritório que compra bugiganga do Alibaba, que tem que entrar num avião, tem que vir da China de avião para receber uma bugiganga de R$50. Você imagina o impacto que isso gera? Você comprar uma bugiganga... eu não lembro de onde que eu ouvi isso. De onde foi que eu ouvi? Já sei quem foi. Que até falava assim, pô, às vezes você pode comprar a mesma coisa um pouco mais caro na loja do lado, que teve uma produção local. E essa produção local, daquela solução para você, teve um impacto muito menor. Vai ser mais caro normalmente do que você comprar uma bugiganga industrializada na China, que vem até aqui. Mas a gente ainda tem dificuldade de entender esse impacto no nosso ambiente das coisas que a gente faz. Então, eu acho que é um negócio muito legal. Eu torço para que dê muito certo. Muitas vezes a gente olha só o custo do dinheiro, né? Mas Exato. Tem outros custos ali implícitos que a pessoa às vezes não para considerar, e é interessante esse ponto de vista mesmo. Garuf, muitas vezes a gente fica buscando uma alternativa mais sustentável, né? Uma coisa mais reciclável, uma coisa, sei lá, mais ecologicamente viável. E muitas vezes também o que a gente deveria fazer é reduzir o consumo de algumas coisas, evitar o desperdício de comida. Em vez de você comprar uma água mineral que vem da França, você tomar água que veio do filtro aqui da tua casa. Tem muita coisa. Imagina, você transportar água, para mim é uma coisa meio maluca. Você
transportar água utilizando... Bom, primeiro num país que é o país que mais tem água que no mais mundo. tem água no planeta. mundo. Então, tem muita coisa assim que às vezes a gente deveria só reduzir o consumo, sabe? Em vez de você ter 10 bolsas, você ter só 7, né? Em vez de você ter 50 calças, você ter só, sei lá, 5, 10, não sei quantas você precisa. Tem muita coisa que a gente vai ter que reduzir o consumo, porque se a gente mantiver o padrão nosso aumentando, se os Estados Unidos mantiverem o padrão deles do jeito que tá, vai faltar planeta, não tem como isso aí. A hora que você pega uma China que tem 1 bilhão e tanto de gente, uma Índia que tem mais 1 bilhão e tanto, e começa a dar poder de compra para essas pessoas, você vai tirar recurso de onde? Então a gente vai precisar torcer aí pro vírus em algum momento vir levar, ó, vamos rapar aí metade da população, igual acontecia na época das pestes aqui, ou vai ficar inviável o planeta. A gente tem coisa que a gente consegue achar alternativa. Uma delas é energia. Quando eu era moleque, meus professores tacavam o terror. Vai acabar o petróleo, vai acabar o mundo. Não tem salvação. Petróleo é limitado. Hoje a gente já descobriu que a energia solar, energia atômica, energia das ondas, tem energia para tudo quanto é lado. Energia nunca mais vai ser problema para a gente. A gente arrumou tecnologia para hoje suprir a nossa demanda. Do petróleo. 15 minutos de sol na Terra é suficiente para a gente gerar energia para o ano inteiro. 15 minutos. Se a gente conseguisse captar toda essa energia que chega nos 15 minutos. Então, energia não é problema. Mas alimento vai ser problema por enquanto. Uma série de outras coisas vai ser problema. A gente tinha que arrumar jeito, acho que de ser mais low profile com algumas coisas. É se preocupar menos com o ter, né? E mais em fazer, em viver, em curtir. Mas aí talvez seja prosa para outro dia. Mas eu tenho essa coisa de ser mais minimalista, de ser mais frugal do que eu já fui. Eu nunca fui esbanjador, nunca curti relógio, coisa cara, ter várias coisas, mas eu acho que cada vez eu tô mais minimalista com isso e venho curtindo essa experiência. Até o fato de não andar mais de carro, né, optar pela bicicleta em São Paulo é bacana. Não, porque você poderia, eu achei muito interessante você ter vindo de bicicleta, e até pra gente dar um wrap-up aqui na conversa, eu achei muito legal, você não precisaria ter vindo nem pelos seus colaboradores, você poderia ter sido o cara que sairia, ia na esquina, pegava um Uber, você podia ir no celular trabalhando enquanto o Uber te trazia para cá, você podia ir resolvendo um monte de coisa da empresa e nenhum colaborador iria necessariamente criticar. Você fala, tô trabalhando, o motorista foi me levar e pronto, entendeu? Então, mas essa questão de você ter feito por você mesmo, pegado uma bicicleta, eu achei muito legal e é uma maneira de provar o ponto, né? Prove the point. Eu acho que muito do empreendedor também é acreditar naquilo que ele faz, né? Então, eu não sou um cara que anda de bicicleta, eu não sei nem andar de bicicleta, eu tenho uma prótese, eu nunca aprendi a andar de bicicleta, eu não sei andar em nada de 2 rodas, então eu preciso de pelo menos 3, um triciclo elétrico já roda, já funciona, mas então eu não sou um cara que vou tirar uma foto andando de bicicleta, só se for então você viver aquilo que você acredita, eu acho isso muito legal e tem todo o nosso apoio. Mas aqui. Você vem trabalhando, sabia? Eu gosto de correr, eu sou mais de correr como esporte do que de pedalar como esporte. Pedalar para mim é locomoção. Esporte eu gosto de fazer um monte de outras coisas. Mas toda vez que eu saio para correr, de manhã cedo, eu saio para pedalar, são as horas que minha cabeça ela resolve problemas que eu não teria conseguido resolver no escritório. Às vezes surge, de uma vez, o problema surge a solução para mim sem eu parar para pensar neles, coisa que se eu estivesse lá pensando, deixa eu escrever aqui o problema, eu não chegaria à solução. Às vezes você está pensando em outra coisa, a cabeça tá sem freio, tá sem restrição, puf, aparece a solução. Isso é uma delícia. Você está totalmente desobstruído, você está inspirado com outras coisas e poder ter ideias. Acabo vindo trabalhando, só que eu venho trabalhando diferente. Não, eu gostei muito e eu quero primeiro te agradecer por ter vindo. Eu quero, aliás, Jean, tá na hora da gente fazer alguns convites importantes na nossa câmera, né? Nossos convites especiais, né? O primeiro deles se você está em São Paulo, ou no Rio de Janeiro, ou na região, e tem uma empresa, ou quer conhecer a Carbono Zero, vai estar na descrição do vídeo o site deles, rede social e tudo que eles tiverem para conhecer a iniciativa. Às vezes você tem um negócio aí, usa de logística na cidade e quer conhecer o projeto deles, vai estar aí a rede deles, todos os contatos da Carbono Zero. Eu quero convidar você da cadeira cativa para pegar o link deste vídeo, subir no grupo de WhatsApp. Aquele grupo de WhatsApp que tá tua família, que tem aquela sua tia que dá bom dia e manda aquele
aquele ursinho, bom dia, ursinho cheio de coração brilhando, sabe aquelas coisas assim? Esse aí é o Geralmente padrão, é né? o padrão, a tia manda aquele bom dia a todos e tal. Eu que acordo de mau humor, eu já fico com ódio de ver aquele urso lá de manhã. Pô, bom dia, só sou pra você. Calma que eu não acordei ainda. Né? Então, e a tia manda 6h05 da manhã. Até o galo tá dormindo, ela já mandou o bom dia. Manda lá, fala assim, olha que negócio legal, que bacana o projeto, vai assistir esse podcast. Para você que também está na Cativa e assiste, ou que está assistindo a gravação, deixa o like bonitinho. Se você não gostou, você também pode não ter gostado, né? Já verdade, acontece às vezes. Eu gosto de queimar petróleo, meu negócio é poluir, meu negócio é, eu sou zoado, eu não acredito em nada disso, vou poluir mesmo, vou sair queimando. Você pode dar um hard dislike. O time bronquite, né? O time da bronquite. Você que é do time da bronquite, você pode dar um hard dislike. Hard dislike é muito fácil, é muito tranquilo. Muito rápido. Rápido. Tem que ser rápido, né, Gabriel? Senão não funciona, na verdade. Tem que ser muito rápido. É uma ação muito rápida no YouTube. Olha só, presta atenção comigo. É dislike, dislike, like. Como é que foi? Dislike, dislike, like. Tem que ser rápido. Dislike, dislike, like é um cheat code, é um código que diz pro YouTube que você odiou. Se você odiou, dislike, dislike, like. E aí você segue o canal para acompanhar a destruição do canal. Exato. Você acompanha se inscrevendo nele e vai chegar lá as notificações vai chegar também, que o canal tá derretendo e tudo mais. Mas eu sei que você gostou, você vai deixar o like, vai compartilhar, tá? A gente tem trazido aqui uma galera muito legal, empreendedores, gente muita história diferente, né, Garufi? Assim, a gente vê muitas ideias diferentes e o pessoal corre para fazer. O importante é isso. Acho que muitas vezes surgem ideias mas a vontade de fazer O mundo é cheio de ideia. Exato. O mundo é cheio de ideia, tem pouco fazedor. Então, eu acho que a gente tem que abrir espaço e dar canal para quem faz, porque de ideia, o que não falta é gente que teve ideia e não conseguiu executar. A execução, para mim, é uma parte fundamental da coisa como um todo. Então, muito feliz aí de ter você, Léo. Muito obrigado, tá? Toda sorte, desejo que você tenha aí muito sucesso com o Carbono Zero. Quero só ver o pessoal de verde, até porque me agrada muito o uniforme de vocês. Tá bom? E falando de... Léo, que time você torce? Sou flamenguista. Não queria tirar onda, mas sou flamenguista. Tá bom. Tá bom. Não, tudo bem. Ai, caramba. Deixa eu contar só uma coisinha que é bacana, porque a gente falou muito da história da pessoa nos procurar para nos contratar se tiver demanda com entregas. Mas tem uma outra coisa que a gente faz também, que pode ser interessante para o público do canal, que é se a pessoa está em transição de um trabalho, se conhece alguém que está precisando ganhar um dinheiro, trabalhando, pode pedalar conosco, pode pilotar uma scooter elétrica com a gente, pode procurar Carbono Zero também pelo site. Você tem a parte de jobs lá. E aí, às vezes, aquilo ali vai ser um trampolim para a pessoa, para ela levantar um dinheiro para ir pro sonho dela, para enquanto ela está entre empregos. Vem pedalar eu acho que é um projeto muito mais legal, às vezes, do que entregar comida. Você faz um trabalho com um pouco de propósito também, é um negócio legal, é uma coisa diferente. Então, se você está numa fase de transição, está precisando ou complementar uma renda, fazer alguma coisa para dar uma complementada enquanto você vai para alguma outra coisa, especialmente a galera dev, muito que está com a gente, a galera dos devs, que às vezes faz um job à noite para fora. Aquele cunhado que você fica pagando cerveja para ele, que fica te aborrecendo. Que nunca tá com grana, vai lá, vai aquele enteado, né, que não sai do videogame, essa parte é a parte que você manda pro grupo da família. Olha aí os seus cunhados da Ruela. Vai trabalhar. É verdade. Carbono Zero também pode ter vaga para você lá, vai lá. E um projeto bem legal. Acho que fazer parte é o tipo da coisa que, se você conta ou não no futuro que você fez parte. Pô, eu trabalhei um tempo com os caras têm um projeto super legal, você tem até vontade, você tem vontade de contar para os outros que você fez parte, né? Então, eu acho que isso é uma parte importante de uma empresa, né? Você querer falar que você trabalhou lá, né? Então, pô, muito legal, bem lembrado, Léo. Então, você tem uma empresa, quer os serviços deles ou quer trabalhar com eles, tá nos comentários aí na descrição do vídeo, vai estar todos os contatos da Carbono Zero. Obrigado, filho. Valeu, Garufito. Valeu, Léo. Obrigado. Obrigado, gente. Um grande abraço. Valeu. Abraço. Até a próxima.